verdadeiro milagre do Natal não está nas decorações que montamos, nos presentes que compramos, nas ceias que fazemos, mas nos gestos de amor que Deus fez por nós. Ele não enviou um anjo, um profeta ou um mestre. Ele enviou a si mesmo, o Rei do Universo, o Rei dos Reis. Deixou sua glória, assumiu a forma humana e nasceu na mais humilde das circunstâncias, uma manjedoura em Belém. Nesta noite especial, os nossos corações transbordam de alegria e gratidão, pois nós reunimos para celebrar o maior de todos os presentes, o nascimento de Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Ele é a luz que resplandeceu nas trevas, a esperança que nunca falha e o Rei dos Reis que merece toda a nossa devoção e louvor. Elevamos a Ele o nosso olhar, a nossa voz e a nossa adoração, pois Ele é quem dá sentido à nossa fé e à nossa vida. Que cada canção, cada passo de dança, seja um incenso de adoração subindo ao trono do Cordeiro de Deus. E para darmos início a essa noite especial de celebração, somos convidados a seguir o chamado que ecoa há mais de 2000 anos. O convite a deixar tudo para trás e correr ao encontro do milagre. Com humildade e profundo amor, somos chamados a nos prostrar. É tempo de dobrar os joelhos diante dos Reis dos Reis e de reconhecer a majestade em volta da simplicidade. De declarar que Jesus é o nosso Senhor. E com o coração de gratidão, quero convidar a você nesta noite a render a sua adoração a Jesus, através de cada canção e cada ministração da dança. Ó, vinde fiéis, triunfantes e alegres. Sim, vinde a Belém já movidos de amor. Que o nosso louvor se eleve ao céu com a nossa primeira canção dessa noite. Ó, vinde adoremos.
adoração ao Criador, ao Salvador. Que momento lindo, né? Vivemos agora, vivenciamos o Vinde e Adoremos, reconhecendo a majestade de Jesus, que nos leva a um lugar ainda mais profundo de reverência. Pois o bebê de Belém não é apenas o cumprimento de uma profecia, ele é a própria palavra, que estava com Deus, que era Deus. Ele é o verbo vivo, o Criador. Pense na magnitude disso. O Deus que, com apenas o som de sua voz, criou tudo o que existe. É o mesmo que escolheu nascer entre nós. É o mesmo que escolheu nos amar. A próxima canção nos convida a contemplar essa imensidão. Aquele que, bem antes do tempo existir, fez surgir a luz em meio às trevas. É o mesmo que nos deu a salvação. Se ele dá 100 bilhões de estrelas, brilham, e planetas nascem com o seu soprar, quanto mais o nosso louvor deve ser elevado. Somos convidados a olhar para a criação e reconhecer a glória do nosso Deus em cada detalhe. Se a natureza, em obediência silenciosa, adora o Senhor, quem somos nós para ficarmos calados? Que o nosso coração, em gratidão, se junte ao coro celestial. Se as estrelas te adoram, se as montanhas se ajoelham e se os mares louvam alto, essa é a nossa resposta deve ser: eu também. Prepare seus corações e suas vozes para a nossa próxima canção. Eu também. Desde o princípio, o Deus Criador,
Boa noite, paz. O mistério da maternidade e a majestade de Jesus. Que gloriosa é a nossa adoração a Deus Criador. Se Ele é o Alfa e o Ômega, o Senhor de toda a criação, o que significa para nós a sua vinda? Significa majestade, se vestiu de humildade. Neste momento, somos convidados a olhar para Maria, a jovem que recebeu a mais extraordinária das missões. A canção que ouviremos agora nos questiona: Maria, tu sabias? Será que ela tinha plena noção da divindade que embalava em seus braços? Sabemos, pela palavra de Deus, que ela recebeu uma revelação do anjo Gabriel. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Lucas 1, 32 ao 33. Maria sabia que o seu filho não era um bebê comum. Ela sabia que a criança que lhe nasceu em Belém era a semente da salvação, o Emanuel. O menino em seus braços, que chorava e dormia, era o mesmo que andava sobre as águas, acalmaria as tempestades, daria vista aos cegos e aos mortos, e vida aos mortos. Ele é a manifestação terrena do poder. Então se abrirão os olhos dos cegos e desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como fervo, e a língua do mundo cantará. Aquele que a canção chama de o grande Eu Sou, é o mesmo que declarou a sua identidade a João na ilha de Patmos. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Neste instante, ao contemplarmos Maria e o menino, entendemos que o maior milagre do Natal não é o nascimento, mas quem nasceu, o Deus eterno em forma humana. Ele é o Cordeiro Santo que veio nos redimir. Deixe-se tocar pela profundidade desse mistério, enquanto adoramos com uma canção. Maria, tu sabias? Maria,
O poder da fé na promessa do Natal. Amados, que noite incrível de adoração estamos vivendo. Começamos o nosso especial com um convite urgente. Ó, vinde e adoremos. Fomos a Belém. Nós nos prostramos diante do milagre e reconhecemos a majestade de Jesus, o Salvador. Os nossos corações se encheram de reverência, cantando Eu Também, declarando que o Deus que nasceu na manjedoura é o mesmo Criador, que sustenta 100 bilhões de estrelas com seu soprar. Maria, tu sabias? Meditamos sobre a profundidade do nascimento de Jesus, lembrando que a criança nos braços de Maria é o grande Eu Sou, que veio para redimir, para nos salvar. Toda essa jornada, desde a profecia até o nascimento, culmina um único ponto. O nascimento de Jesus não foi apenas um evento histórico, foi um milagre que nos abriu as portas para a nova vida. O nascimento de Cristo é a maior prova de que a esperança é real e que o impossível pode acontecer. A nossa próxima canção nos desafia a fazer essa verdade do nascimento de Jesus para o nosso dia a dia. No Natal, nos lembra que, embora o medo exista em nós, não há o que temer. Quando olhamos para aquele que veio nos trazer a paz que buscamos nos corações está disponível através da fé. Se você precisa de paz, se você espera por uma transformação, se você busca um milagre, a palavra de Deus nos assegura: a esperança em ti ninguém jamais irá matar. A força para mover as montanhas está em uma simples decisão. Basta você acreditar. Basta que você receba o Rei em seu coração. Pois o milagre da salvação já aconteceu. Deixe que o Espírito Santo inunde o seu coração. Entregue-se à fé e declare com sua vida a partir desta noite. Pode o milagre, enfim, acontecer.
quando você acreditar. Depende só se tu quiseres crer. Adoremos. Lindo adorar a Jesus. Glória a Jesus. O Senhor é bom, amém? Que maravilhoso nós podemos adorar ao Senhor. Agora, nesse momento também, nós vamos adorá-lo com canções. Então, aproveita, fecha os seus olhos. Diga a Jesus o quanto você o ama, o quanto ele é importante para você, o quanto você quer a presença dele. Expresse sua adoração ao Senhor Jesus nessa noite tão especial, onde comemoramos o nascimento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Vamos adorar, amém? Aleluia.
dizer